O senhor é um líder, né, do Brasil aí que tem feito a diferença. Eu tive a oportunidade de conhecer a sua igreja, a Set Church. E eu junto com as pessoas aqui, queríamos conhecer um pouquinho mais quem é o apóstolo César Belutti, a caminhada até chegar, né, no apostolado. Eu sei que o senhor fala muito da sua mãezinha, né, uma referência aí para o senhor e para nós também. Pode ter certeza que nós, né, já até amamos de tanto que ele fala, amém, né? Amém. Temos também como uma referência. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história aí, pessoal. Amém. Bom, claramente, nós temos que entender que todo mundo fala que filho de pastor é pastor, filho de missionário é missionário, filho de crente é crente. Desculpa, eu nunca concordei com isso. Porque um dia da minha vida eu nasci num berço evangélico, mas eu me tornei realmente cristão, servo de Deus, crente, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Agora sim, eu tive um privilégio, Caína, de nascer num lar, além de evangélico, um lar profético. Então, eu quero falar um pouquinho depois sobre isso. Legal. Quando você anda no ambiente profético. Toda vez que você caminha no ambiente profético, automaticamente você começa a desfrutar daquilo que o ambiente profético ele te dá, né? Mas a minha mãe, quando ela me teve, houve palavras proféticas liberadas que eu pregaria para o Brasil e para muitas nações. E algo foi tão precioso que ela entendeu que ela teria que ser como um menino separado, como nazireu. Isso para mim foi muito importante na minha infância, a qual, um determinado tempo, eu comecei a ter revelações, para vocês terem ideia, por volta de 5 anos de idade. Nossa. Então, com 5 anos de idade, eu começo a ter revelações. Entre elas, hoje, eu falo que é a minha maior revelação e realização, porque 5 anos de idade, alguns aí vão se identificar, papai, mamãe, vovô, vovó. Minha mãe me levava para a igreja, tinha aquela cornetona em cima da igreja, que irritava os vizinhos, era a realidade, mas a igreja ela era toda feita de banco de caixote de feira e o chão era de barro. Nossa. E minha mãe, ela fazia uma campanha, às vezes a gente chama o povo para orar, meia hora, 1 hora, 5 minutos, ninguém quer orar. Minha mãe fazia uma campanha de 100 dias de oração, da meia-noite às 5 da manhã. 100 dias? 100 dias. E ela constantemente, eu cresci com isso. E um belo dia a gente estava na igreja orando pela manhã e eu vi quando um homem de branco entrou por dentro da igreja, ele veio até a mim e disse assim, eu tinha 5 anos, e eu vi quando ele estava assim com 2 crianças, uma de um lado e um de outro, e ele disse, essas serão as suas filhas. Então, aquele momento eu já começo a ter visões, e eu falo, a maior visão que eu tive e a maior realização, porque depois de muitos anos casado com Tatiane Belutti, que é minha linda esposa maravilhosa, te amo, gata, e todos que estão aí me ouvindo, meus filhos, amo vocês, eu ouvi aquilo e eu tomei posse daquilo. Ao ponto de quando eu contei para minha mãe não matou meu sonho. Minha mãe disse, filho, se foi Deus que falou, guarde da melhor forma que você puder no seu coração. Sabe como eu guardei? Eu era uma criança, então eu não sabia nada de sexo, não sabia nada de direito de casamento, né? Porque por mais que a gente tenha uma mãe e um pai que é casado, a área sexual você não sabe, você sabe que é o pai e a mãe, né? Então você vai descobrindo com o tempo, mas minha mãe, para não matar o meu sonho, ela disse, ó, a forma que você encontrar, você vai guardar esse sonho. E nós, por virmos de uma situação, eu disse na igreja onde você ouviu, hoje o pessoal chama de comunidade. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu nasci, aliás, fui criado por um tempo na favela. Exato. Hoje é comunidade. Sim. Naquela época era favela. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que foi ali. E chamava Brejo do Brito. Olha que nome incrível. Tá? E o que aconteceu nesse período de tanta luta, dor, mas muitas experiências com Deus, mesmo nesse percurso desafiador? Houve um momento que a gente não tinha dinheiro e tinha que ir no final de feira fazer o quê? Quando o lixeiro juntava tudo, você pegar aquela cenoura pela metade, aquela batata meia podre, que hoje um pouquinho que está estragado já quer jogar fora. Sim. E aquilo para mim era alimento. E nós pegávamos, eu e minha irmã, cenoura grudada, banana gêmeas e tudo, morango gêmeos, porque eu entendi. Algo bem profético mesmo, né? Que se eu comesse, eu iria ter as gêmeas. O que o senhor quer dizer para nós agora, profeta? Entregar a palavra profética para você é comigo. Como mensageiro.
guardar a palavra profética para que ela se cumpra com você. Então eu tinha recebido a palavra profética através daquela revelação. Para que ela se cumprisse, eu precisava o quê? Guardar. Então, entenda bem, o dever de Deus é cumprir, mas o seu é crer. Sim. E de que forma que eu continuo crendo? Aquilo foi a forma que Deus viu de uma criança, mesmo quando estralava um ovo e tinha 2 gemas, era uma briga em casa porque eu não deixava ninguém comer. Então, minha vida começa essa história, sabe? De um menino que vence através da fé, de experiências que sua mãe passava para ele.